Saudações, concurseiros e concurseiras. Hoje a gente está se encontrando aqui para fazer uma grande revisão de véspera para o nosso concurso unificado. E eu espero que todos vocês aproveitem da melhor forma possível. Eu me chamo Rafael Maia, sou professor de História do Concurseiro e trouxe hoje 30 questões para a gente treinar e afiado para esse concurso. Então, vamos que vamos. Questão 1. A ocupação efetiva do território potiguar pelos colonizadores portugueses no século XVII enfrentou forte resistência dos povos indígenas, especialmente os potiguaras. Essa resistência foi intensificada por alianças desses povos com colonizadores estrangeiros. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente um fator decisivo para a conquista do território do Rio Grande do Norte pelos portugueses. Então, a gente tem que lembrar aqui que, de início, mais ou menos os primeiros 70 anos de tentativa de colonização, os portugueses não conseguiram estabelecer uma colonização eficaz do território. E aí a questão nos pede exatamente um motivo decisivo que faz com que essa conquista seja efetivada. Então, alternativa a fundação da capitania de Pernambuco e sua posterior divisão com o Rio Grande do Norte. B, a construção do Forte dos Reis Magos e a expulsão dos franceses com o auxílio dos jesuítas. C, a destruição dos engenhos de açúcar durante as invasões holandesas. D, o incentivo à mineração aurífera no sertão potiguar. E E, a criação da capitania do Ceará, que facilitou a pacificação do litoral norte. Então, pessoal, aqui a gente vai tentar sempre eliminar as três questões, as três alternativas que fazem menos sentido. Geralmente, essas questões de concurso, essas questões de provas nesse sentido, elas costumam vir, quando temos 5 alternativas, com 3 alternativas que não fazem tanto sentido com o texto da questão. Então, elas vão ser as mais óbvias de eliminar. E isso aumenta de 20% para 50% a nossa chance de acerto. E, pelos números, isso é muito significativo. Então, vamos tentar aqui, nessa primeira questão, testar esse modelo. A gente vai eliminar 3 que parecem não fazer sentido. Então, uma dessas aqui que não faz sentido, e eu já vou iniciar com ela, é a alternativa D. Porque não houve essa atividade mineradora em larga escala e nem muito menos para facilitar o processo de colonização no Rio Grande do Norte. Então, aqui a gente consegue eliminar a D. Outra que a gente consegue eliminar é a alternativa C. Por quê? Porque ali no início desse processo de efetivação da colonização, ainda não havia isso ali na parte sul do Rio Grande do Norte, ali para a região do litoral sul, pós-Natal, no sentido Paraíba. Não existia ainda com força a plantação de cana-de-açúcar. E a depender do período, que aqui não é especificado um ano, então a gente não precisa se preocupar com isso, mas a depender do período não vai haver invasão holandesa aqui ainda. Então a gente também consegue eliminar a alternativa C. E outra que a gente consegue eliminar é a E, que é a que fala sobre a criação da capitania do Ceará. Então, a gente tem que lembrar que a criação da capitania do Ceará é posterior à do Rio Grande do Norte, no caso do Rio Grande, porque os militares que vão colonizar o Ceará, eles partem de Natal. E aí aqui eu já vou direcionar a nossa resposta, que a expedição que vai para o Ceará, para o Piauí, para o Maranhão e termina no Pará, todas essas expedições saem do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, e de um canto bem específico, que é o Forte dos Reis Magos. E aí isso já nos leva a eliminar e a direcionar nossos olhares para a alternativa B. Então, aqui o que nos resta é julgar se a alternativa A está correta. E aí a alternativa A não está. Porque a efetivação da colonização não vem com a fundação de Pernambuco, a divisão do Rio Grande do Norte, do território de Pernambuco. Isso não tem sentido histórico. Então, aqui a gente inicia questão 1, gabarito, alternativa B. Vamos para a questão 2. Durante o domínio holandês no Brasil, o território do Rio Grande do Norte foi incluído nas estratégias militares e administrativas da Companhia das Índias Ocidentais. Nesse período,
A ocupação holandesa no Rio Grande do Norte teve como centro a cidade de Mossoró, base da resistência indígena. B, o Forte dos Reis Magos, que permaneceu sob controle luso-brasileiro. C, a cidade de Natal, onde os holandeses instalaram sede administrativa e tropas. D, o Seridó, por ser região de mineração e refúgio bandeirante. E o Vale do Açu, importante para a produção canavieira. Aqui, pessoal, é bem direta a questão, não tem muita enrolação para a gente descobrir que a gente aqui vai ficar entre duas, que é B e C. Que a gente vai lembrar que naquele período ainda não havia uma interiorização da capitania do Rio Grande. Então, as narrativas que falam sobre o interior, a gente consegue riscar tranquilamente, no caso A, D e E. E aí ficamos entre B e C. E nós sabemos, porque a gente estudou, que a cidade de Natal foi o foco de domínio dos holandeses aqui no Rio Grande do Norte, fazendo inclusive um conjunto de reformas urbanas, políticas e transformando, quer queira ou não, a cultura da cidade. Então, aqui, nosso gabarito correto é a alternativa C, ok? Questão muito fácil, é aquela que é para você não errar de jeito nenhum. Questão 3. A pecuária extensiva no Sertão Potiguar foi um dos principais vetores de interiorização da colonização e teve grande importância econômica e social na formação do RN. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta. A. O modelo de criação de gado bovino foi introduzido pelos holandeses durante a invasão. B. A pecuária permitiu a ocupação do litoral norte e favoreceu o cultivo de cana-de-açúcar. C. A atividade pecuária fortaleceu os grandes proprietários e suas relações de poder no interior. D. O desenvolvimento da pecuária inviabilizou a expansão agrícola de subsistência. E a criação de gado era proibida pela coroa portuguesa nas capitanias do norte. Gente, vamos começar de baixo para cima. A coroa portuguesa não proibia a criação de animais em um canto. Eles regulavam algumas atividades, como a plantação de cana-de-açúcar e a transformação em açúcar, mas, no geral, não se permitia a criação de animais, não se proibia, na verdade, a criação de animais em determinados territórios, como acontecia com ao açúcar. Então, a gente consegue eliminar a alternativa E. Outra, a D, que diz que a pecuária inviabilizou a expansão da agricultura de subsistência. Na verdade, para que os currais de gado, enfim, a pecuária funcionasse, era necessário que houvesse ao menos uma agricultura de subsistência, né, que é para as pessoas que trabalham com a pecuária sobreviverem àquela região, os animais também se alimentarem. Então, a gente consegue aqui facilmente eliminar a D. E outra que a gente consegue eliminar é a B, por falar dessa questão da cana-de-açúcar no litoral norte. Na verdade, a cana-de-açúcar acontece, esse ciclo no Rio Grande do Norte acontece no litoral sul, no limite com a Paraíba. Então, a gente consegue eliminar a B também. E aí, a gente vai julgar entre A e C o nosso gabarito correto. E nos direciona, o professor, de forma muito óbvia, espero que para vocês também, para a alternativa C. Pessoal, as relações de poder eram muito balizadas pela produção econômica. Quem tinha capital, quem tinha poder na época, aqui no Rio Grande do Norte, é quem desempenhava a principal atividade de produção econômica na região, que eram os pecuaristas, os grandes pecuaristas. Então, nosso gabarito correto, alternativa C. Questão de número 4. No século XVIII, ocorreram importantes mudanças na estrutura administrativa e econômica da capitania do Rio Grande do Norte. Na verdade, aqui é um erro, era para ser só Rio Grande. Um desses eventos foi a descoberta de ouro no Seridó, que levou à criação de vilas mineradoras. B. A transferência da capital para Mossoró, centro comercial do sertão. C. A elevação de Natal à condição de capitania independente. D. A introdução do cultivo do algodão, que se expandiria no século XIX. E a instalação de uma alfândega régia em Caicó para controle fiscal do interior. Pessoal, julgando as alternativas, a gente vai ver que
A que fala sobre mineração, que é a alternativa A, ela é totalmente incorreta, né? Na verdade, essas mudanças na estrutura administrativa e econômica ali no século XVIII, até nas prévias da independência, elas aconteceram muito mais em Natal. E não necessariamente houve a criação dessas vilas mineradoras, porque não houve uma atividade mineradora expansiva aqui no estado. E na época a capitania também. A capital nunca foi transferida para Mossoró, isso não aconteceu, a não ser agora contemporaneamente que o último governo, né, que é o governo Fátima, é, se não me falha a memória, uma vez ao ano traz a estrutura administrativa para Mossoró, mas ainda assim não coloca Mossoró como capital, né? Isso nunca aconteceu. Nós temos também a alternativa C, que traz a ideia de que Natal foi elevado a uma capitania independente. Também é balela, isso nunca aconteceu. E ficamos entre D e E. O que nos leva a achar o gabarito correto? É saber que qualquer estrutura administrativa, econômica, burocrática, ela vai aparecer primeiramente na capital, que era a cidade mais desenvolvida. E isso nos leva a ver a alternativa E como errada, né? Não houve essa instalação de alfândega régia em Caicó para o controle do interior. Na verdade, esse controle acontecia da capital para o interior. Então, o nosso gabarito correto é a alternativa B, que versa sobre o cultivo de algodão, que vai virar um grande ciclo econômico a partir do século XIX aqui no estado, que na época seria província durante o Império. Questão de número 5. No século XIX, o Rio Grande do Norte inseriu-se no contexto das mudanças políticas que marcaram o processo de independência do Brasil. Em relação à atuação da província do RN nesse período, assinale a alternativa correta. O estado do Rio Grande do Norte foi um dos primeiros a aderir à independência, sem conflitos armados significativos. B. O governo provincial declarou independência antes da aclamação de Dom Pedro I. Isso não é possível, certo, gente? Então aqui a gente já consegue riscar a alternativa B como incorreta. C. A resistência à independência foi liderada pelas tropas holandesas remanescentes. Gente, no século XIX já não haviam tropas holandesas remanescentes aqui. Não houve. Ainda no século XVII, os holandeses partiram em retirada depois da Batalha dos Guararapes, em Pernambuco. D. A província manteve-se leal a Portugal até o fim de 1823. A população natalense exigia um regime republicano desde 1822. Na verdade, os estados do Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte exigiam uma república, na época províncias, após 1824, com a publicação de uma Constituição. Então, a E também está errada. Nós temos aqui a possibilidade entre D e A. E aí, qual é o nosso gabarito? Pessoal, pós-independência, nenhuma das províncias manteve-se leal a Portugal. E a gente sabe que o Rio Grande do Norte foi uma das primeiras províncias a apoiar publicamente o imperador, né, a reiterar, a legitimar o regime imperial a partir das cerimônias de aclamação, aplauso e coroação. Então, nosso gabarito aqui, alternativa A. Questão de número 6. No contexto das disputas políticas do Segundo Reinado, especialmente no Nordeste, a Revolução Praieira, embora centrada em Pernambuco, gerou impactos em outras províncias, inclusive no Rio Grande do Norte. Considerando os desdobramentos desse movimento na RN, assinale as afirmativas a seguir. Analise, perdão. 1. O ideário liberal da Revolução Praieira repercutiu entre setores urbanos potiguares, especialmente comerciantes e intelectuais. 2. O movimento fomentou debates sobre federalismo e liberdade de imprensa entre os liberais potiguares. E 3. Houve adesão armada significativa no interior do RN, com registro de confrontos entre praieiros e conservadores. E aí, como é uma questão de julgar alternativas, a gente precisa pensar com calma, porque a gente vai ver que há uma lógica na marcação dessas questões. E a gente vai poder eliminá-las de acordo com essa lógica. Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira afirmativa, que diz, né, que o ideário
liberal vai repercutir nos setores urbanos, principalmente entre comerciantes intelectuais. E isso é correto, era um dos principais fatores, características da Revolução Praieira. E aí, pessoal, a gente tem a Revolução Praieira no movimento do início do Segundo Reinado, após a bagunça que foi o período regencial em todo o território nacional. Foi um momento em que a gente estava sem líder político, né? O Dom Pedro foi embora e deixou o filho aqui que não podia assumir o poder. Então, nesse período, a política brasileira como um todo ficou caótica. E aí, isso acontece logo após, né? No início do governo de Pedro II, que ainda era um adolescente. Então, a 1 está correta. Quaisquer alternativas que não tenham a 1, você consegue eliminar. Ou seja, C e E. Já vai para o ralo. 2. É a que fala sobre o fortalecimento, o fomento do federalismo e da ideia de liberdade de imprensa. E sim, isso também aconteceu. Então, pessoal, se não tem 1 e 2, a gente também já consegue colocar como incorreta. Ou seja, a alternativa A também é arriscada. Então, ficamos entre B e D. Nos resta saber se a 3 está correta ou incorreta. Que aqui diz que houve adesão armada no interior do Rio Grande do Norte e registro de confronto entre praeiros e conservadores. E aí, pessoal, a maior parte dos registros que nós temos versam sobre Pernambuco. Né? Não é tão simples de afirmar que houve essa adesão significativa no interior do RN, uma vez que os desdobramentos da Revolução Praieira acontecem principalmente na capital. Então, nosso gabarito correto é a alternativa B. Questão 7. A Guerra do Paraguai, maior conflito armado na América do Sul, mobilizou recursos humanos, financeiros e simbólicos em várias províncias do Império. No Rio Grande do Norte, essa participação foi marcada pela recusa popular em se alistar, levando o governo provincial a contratar mercenários estrangeiros. Isso não aconteceu. Na verdade, houve um incentivo com a política social, que foi a política dos voluntários da pátria, e não houve necessariamente essa contratação de mercenários estrangeiros. B. Deu-se principalmente por meio de um batalhão formado por indígenas potiguares recrutados compulsoriamente. C. Mobilizou autoridades civis, militares e setores da imprensa em campanhas patrióticas e alistamentos voluntários. D. Limitou-se ao envio de donativos, dada a escassez demográfica da província. Gente, todo o território nacional enviou voluntários da pátria para lutar na Guerra do Paraguai. Provocou uma rebelião contra o recrutamento, que culminou com a deposição do presidente de província. Na verdade, essa rebelião ela acontece somente após o fim da guerra, né? E não ali para a guerra. Então, aqui nos sobra B e C, para a gente analisar qual é a correta. E aí, pessoal, por que a alternativa B está incorreta? Porque não necessariamente houve esse recrutamento compulsório dos indígenas, né? O governo investiu muito mais em campanhas para tentar conseguir voluntários que fossem lutar na Guerra do Paraguai. E aí muitos escravizados, por exemplo, foram na época porque prometeram a alforria dessas pessoas. Então, nosso gabarito correto da questão 7, alternativa C. Questão 8. O processo de abolição da escravidão no Rio Grande do Norte teve características peculiares em comparação com outras províncias do Brasil. Sobre a atuação dos setores sociais e os mecanismos utilizados nesse processo, analise as afirmativas abaixo. 1. As campanhas abolicionistas potiguares foram fortemente organizadas por sociedades civis urbanas, como clubes e associações culturais. 2. Em 1888, o RN já contava com um número residual de escravizados, fruto da libertação gradual ocorrida ao longo da década anterior. E 3. A abolição ocorreu de forma violenta, com levantes de cativos em fazendas do Seridó e repressão policial intensa. Pessoal, vamos julgar as alternativas. A primeira afirmativa está corretíssima. A abolição foi organizada por essas sociedades civis, clubes, associações como a maçonaria, por exemplo. A segunda fala dessa ideia de um número residual de escravizados, porque houve uma gradual
libertação ao longo da década anterior. E aí, pessoal, é muito delicado afirmar isso, uma vez que, por exemplo, Mossoró, que vai ser a primeira cidade a abolir a escravidão no Rio Grande do Norte, vai abolir, se não me falha a memória, em 83, né, que são 5 anos antes. E a gente vai pensar o seguinte: como é que essas pessoas se tornaram libertas aqui no Estado? Então, pessoal, era possível conseguir alforria por meio de negociação, ou até da compra de uma alforria, que era mais difícil ainda, mas sim era possível. E o que a gente consegue afirmar é que havia um número residual de escravizados no Rio Grande do Norte quando a gente coloca em comparação com outras províncias. E a 3, que é a nossa alternativa incorreta, porque, na verdade, esse processo de abolição não foi violento, foi um processo totalmente burocrático que aconteceu por meio de acordos entre as elites locais, certo? Então, nosso gabarito correto, alternativa A. Questão de número 9. Essa aqui é grandona. Os potiguaras, habitantes originários do litoral potiguar, desempenharam um papel ambíguo na colonização do território. Ora resistiam bravamente aos portugueses, ora se aliavam em função de rivalidades tribais ou conveniências políticas. Com base na atuação indígena no processo de colonização do Rio Grande do Norte, analise e identifique a alternativa correta. A. Os potiguaras foram eliminados durante os confrontos contra os colonizadores franceses, o que facilitou a ocupação portuguesa. Pessoal, tomem cuidado com alternativas que trazem palavras como eliminado. Eliminado dá uma ideia de que todo mundo morreu, de que a cultura deixou de existir, de que eles foram, né, literalmente dizimados. Não é metaforicamente, né, enfim, é literal. Então, fujam das alternativas porque tendem ao erro. Inclusive, a A está errada. É porque os potiguaras não foram eliminados, existem no Rio Grande do Norte e resistem até hoje. B. A aliança de parte dos potiguaras com os franceses demonstra uma resistência ativa e um projeto de construção de um Estado indígena autônomo. É muito complicado, pessoal, pensar essa lógica de Estado indígena autônomo, porque os indígenas potiguaras não colocaram isso em prática, não temos registro, fonte histórica de que isso realmente aconteceu. Houveram sim alianças entre os indígenas e os franceses ou holandeses, e até com os portugueses, porém, não houve essa lógica da criação de um Estado indígena autônomo. Então a B está incorreta. C. A atuação dos Potiguara revela um processo de resistência no qual as alianças eram utilizadas estrategicamente, em contraponto à lógica da submissão indígena. E essa alternativa é perfeita. Muito possivelmente nosso gabarito correto. A gente vai ler as outras, porque a gente não pode simplesmente ler metade da questão, ver essa aqui como correta e vou deixar as outras. A gente não pode correr esse risco, não pode se dar esse luxo. Então, basicamente, a gente tem que ler tudo. D. A conversão ao catolicismo, imposta pelos jesuítas, foi rapidamente assimilada pelos indígenas potiguares, extinguindo suas práticas religiosas de origem. Gente, outra palavra que é complexa, porque ela é totalizante demais. Extinguindo, dá a ideia de que acabou também. Então, não podemos afirmar uma coisa dessas. Então, a alternativa D está errada. Os potiguaras formavam um grupo interiorano que teve pouca expressividade nos conflitos de colonização, haja vista que legaram sua cultura às gerações futuras. Então, pessoal, os potiguaras se concentravam principalmente no litoral. Se você sabe disso, você já consegue eliminar a alternativa E. Então, nosso gabarito correto, como previsto, alternativa C. Questão 10. Durante a ocupação holandesa, entre 1633 e 1654, o Rio Grande do Norte foi palco de importantes mudanças na administração local, incluindo o fortalecimento do Forte dos Reis Magos como bastião estratégico para os interesses batatos. Assinale a alternativa correta a respeito das tramas históricas que remetem às conquistas holandesas no Rio Grande do Norte. A. A rendição dos holandeses em Recife teve como principal consequência o fortalecimento do domínio indígena na capitania, e isso é uma mentira, porque, na verdade, o fortalecimento que vai acontecer é do domínio luso, ou seja, do domínio português.
B. Os holandeses mantiveram práticas católicas como forma de respeitar a fé da população local. A ideia dos holandeses não era de fomentar a intolerância religiosa, como os portugueses fizeram com o processo de catequização forçada, mas também não era por uma questão de respeito da fé local. Né? Não tem sentido. C. A conquista do Forte dos Reis Magos pelos holandeses marcou o início da ofensiva batava na região potiguar. E aí isso faz muito sentido, por quê? Porque o forte era nosso principal aporte de defesa militar. Então, a conquista do forte, com certeza, demarca o início de uma nova era. Mas vamos segurar a C. D. O domínio holandês promoveu a completa extinção das estruturas administrativas luso-brasileiras no Rio Grande do Norte. Mais uma vez, essa ideia das palavras totalizantes aí, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Completa extinção, então como é que os portugueses conseguiram tomar o poder novamente? E de forma até fácil. Claro, hoje, para um contemporâneo, é muito fácil afirmar que foi fácil, né? Quando na verdade houve uma guerra, um conflito entre civis. Mas o domínio holandês passou pouco tempo, é nesse sentido que eu digo, né? Se a gente for analisar bem, foram 21 anos. Então, foi um período curto. Os flamengos evitaram ocupar o Rio Grande do Norte em função da resistência oferecida pelos povos indígenas da região. E não, na verdade, eles escolheram muito mais fazer acordos de paz para tentar coexistir, cada um com os seus interesses, os indígenas de sobrevivência no seu território tradicional e os holandeses dessa coisa da conquista e produção com o ciclo do açúcar. Nosso gabarito correto aqui, alternativa C de concursado. Questão 11. Considerando o processo abolicionista em Mossoró e sua repercussão nacional, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa incorreta. Aí a gente tem que ter cuidado para não ser cabeção e não prestar atenção na hora do concurso, que é a alternativa incorreta. A depender da banca, vai aparecer uma quantidade muito grande de questões que vão pedir a alternativa incorreta. O que não necessariamente é o caso da avalia. Claro que é muito possível que caia ao menos uma questão sobre isso, né, pedindo a alternativa incorreta. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem toda banca vai colocar em caixa alta ou em negrito. Então a gente tem que ficar atento. Porque imagine, no meio da prova, já cansado, a gente achar uma questão dessa, vai ler a alternativa A, digamos que esteja já correta, marquei e fui embora. Então a gente tem que ter cautela com isso. A. A abolição em Mossoró foi impulsionada por ações conjuntas entre setores da imprensa, da igreja e de comerciantes locais. Corretíssimo. B. A iniciativa moçoroense influenciou outros municípios nordestinos a antecipar a liberdade dos escravizados. Também está correto. C. A decisão foi recebida com hostilidade por setores escravistas da província do Rio Grande do Norte. E aí, pessoal, com certeza. Foi por meio de acordo? Sim, mas também conflito político. Né? Isso não agradou a todos. Você tem uma família aqui que era a Guilherme de Melo, proprietários de escravos que foram prejudicados com a abolição, né? Perderam gradualmente o poder aqui na cidade. D. A libertação dos escravizados foi resultado direto de uma pressão imperial exercida sobre o município. E aí, pessoal, na verdade, não. Né? Foi muito mais interesse de setores privados ou da igreja, da maçonaria, que se juntam para fazer o processo de abolição da escravidão. A abolição em Mossoró é um marco da autonomia política e civil dos movimentos locais em relação às elites do Império. Então, aqui, o que a gente consegue ver? Que a D, muito possivelmente, é o nosso gabarito, mas e quanto a essa C? Então, pessoal, a regra é que, por mais que tenha desagradado no contexto nacional a classe dos escravocratas, aqui no Rio Grande do Norte, como eu tinha falado anteriormente, todo esse processo acontece por meio de acordos. Então, por mais que não fosse a melhor coisa do mundo para os escravocratas, na verdade não houveram essas hostilidades públicas, né, aqui no Rio Grande do Norte. Então, o nosso gabarito é a alternativa D. Né? Como eu disse, houve um descontentamento. Claro, o escravocrata vê a pessoa escravizada como um objeto,
né, como uma coisa desumana. Então, com certeza, o trato foi com hostilidade, até porque eles não foram indenizados após o processo de libertação, que era o que muitos deles esperavam. Então, o nosso gabarito aqui, alternativa D, que é a nossa alternativa incorreta. Questão 12. A aclamação de Dom Pedro I, em 1822, foi promovida com certa demora nas províncias do Norte, inclusive no Rio Grande do Norte, onde o apoio à independência foi mais protocolar do que entusiasmado. Considerando o contexto da aclamação de Dom Pedro I na província do Rio Grande do Norte, assinale a alternativa correta. A. A província se destacou pela liderança de proprietários de terra que imediatamente juraram fidelidade ao imperador. B. A aclamação potiguar foi acompanhada por levantes populares que exigiam reformas econômicas e sociais. C. O atraso na adesão potiguar revela pouca articulação entre as elites locais e o projeto político central do Império. D. A aclamação em Natal contou com a participação decisiva de líderes indígenas e camadas populares. E o evento foi marcado por expressiva resistência da Câmara Municipal, que defendia a manutenção do pacto colonial com Portugal. Vamos começar pela E, que já está errada. Na verdade, os setores da elite se juntam para garantir a fidelidade ao imperador. A alternativa D, que traz a ideia de participação popular, balela, não houve nenhuma participação popular, foram totalmente excluídos desse processo. A C traz a ideia da articulação entre as elites locais e o projeto político central do Império, mas coloca aqui que revela pouca articulação. Será? Vamos segurar. B. A aclamação potiguar foi acompanhada por levantes populares. Não, gente. Na verdade, foi um processo super pacífico que a população nem ficou sabendo de imediato. Então, aqui a gente fica entre A e C. E aí, pessoal, qual foi o grupo que coloca para frente a aclamação de Pedro I? As elites. E quem representava as elites aqui no Rio Grande do Norte à época? Então, nós tínhamos os grandes produtores e uma classe de comerciantes ascendendo aqui no estado. Então, o que a gente tem aqui? Nosso gabarito correto, a alternativa A. Os produtores juram fidelidade ao imperador, porque há uma articulação entre o imperador e os proprietários de terra que eram escravizados. Perdão, que eram... me bananei todo agora. Os proprietários de terra que desempenhavam o escravismo, eles não eram escravizados, desempenhavam o controle de escravizados na produção da agricultura ou na criação de animais, e enfim. Isso os interessava, porque o Império balizava a escravidão. Questão 13. A economia colonial potiguar teve no sal e na pecuária duas de suas principais bases de sustentação. O gado alimentava tropas e abastecia o mercado interno, enquanto o sal era destinado ao comércio interprovincial e à exportação. Com base nas características da economia colonial da capitania do Rio Grande, assinale a alternativa incorreta. A. A pecuária teve papel essencial na interiorização do território e na formação de arraiais e vilas. Correto. O sal, extraído nas salinas do litoral potiguar, tornou-se um dos principais produtos da economia regional? Sim, também. C. A agricultura de subsistência foi completamente substituída pela cana-de-açúcar, em função da alta demanda europeia. Pessoal, completamente substituída, cana-de-açúcar, acende o farol. D. A pecuária desenvolveu uma lógica econômica baseada no uso extensivo da terra e trabalho pouco especializado. Também. E a economia salina, que era para ser salineira, envolvia articulações com comerciantes das demais capitanias, principalmente da Bahia e de Pernambuco. Correto também. Então, nosso gabarito aqui, nossa alternativa incorreta, alternativa C. Questão de número 14. O conflito entre indígenas e colonizadores entre os séculos 17 e 18 ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros.
envolvendo diversos povos originários em longos embates nas regiões do Sertão do Nordeste. Com base no conflito conhecido como Guerra dos Bárbaros, ocorrido no território potiguar, pode-se afirmar que a guerra foi motivada por disputas territoriais entre holandeses e franceses, com os indígenas como aliados passivos. B. As aldeias indígenas integradas aos aldeamentos jesuíticos foram poupadas pelos colonizadores. É até para rir, né? C. Os sertanistas potiguares atuaram como mediadores do conflito entre indígenas e as tropas metropolitanas. D. O conflito resultou de uma reação indígena às frentes de expansão pecuária e à escravização sistemática dos nativos. E os povos indígenas foram protegidos pela coroa portuguesa, e só isso aqui a gente já pode cancelar, que impediu seu alistamento forçado em guerras coloniais. Então, de cara, a gente já consegue eliminar B e E. E aí, mais uma que a gente consegue eliminar também é que os sertanistas, longe de serem mediadores de conflito entre indígenas e portugueses. E aí é que a gente fica entre A e D. E o nosso gabarito é D, porque, na verdade, essas disputas acontecem entre holandeses e portugueses, juntamente com indígenas, né? Os indígenas estavam ali na disputa também, porque o auge é os holandeses sendo expulsos do Rio Grande do Norte, na época Rio Grande, e os portugueses expandindo a pecuária para as terras indígenas no interior, principalmente ali na região do Vale do Açu e do Oeste Potiguar, que é onde acontece a maior parte dos conflitos do que é chamado Guerra dos Bárbaros. E aí, é exatamente por conta de uma reação indígena, a não aceitação da colonização do território, né, e que inicia a Guerra dos Bárbaros no território potiguar. Então, o nosso gabarito da questão 14 é a alternativa D. E vamos para a 15. Sobre a fundação da cidade de Natal e a função do Forte dos Reis Magos, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A. A fundação da cidade ocorreu por iniciativa dos jesuítas, que buscavam construir uma missão religiosa às margens do Potengi. E, na verdade, pessoal, a fundação da cidade acontece para tornar Natal uma base para a colonização do território potiguar, mas a partir do Forte dos Reis Magos, né? E não necessariamente por iniciativa dos jesuítas. B. O Forte dos Reis Magos foi construído para proteger a cidade dos ataques indígenas promovidos pelos tupinambás. E aí a gente também sabe que o forte serviu para proteger da invasão de outros povos europeus, e não de povos indígenas. C. A cidade de Natal foi fundada no mesmo local onde os franceses haviam instalado anteriormente uma feitoria fortificada. Segura a informação. D. A edificação do forte tinha como objetivo principal garantir a posse portuguesa diante da presença de corsários estrangeiros. Segura também. E a cidade de Natal surgiu como fruto de investimentos franceses sem qualquer planejamento militar ou político vinculado à coroa portuguesa. E aí, pessoal, a cidade de Natal é fundada pelos portugueses, com o grande objetivo de, a partir dali, fazer o processo de colonização daquela capitania e se expandir, né, como eu disse anteriormente, em uma das questões passadas, que foi esse processo de colonização sair de Natal, vai até a fundação da cidade de Belém, no Pará. Então, a gente tem aqui que o nosso gabarito é a alternativa D, né, que versa sobre a proteção diante da presença dos estrangeiros, principalmente franceses e holandeses. 16. A seca de 1877 a 1879 devastou o Rio Grande do Norte, ocasionando migrações em massa, mortalidade elevada e uma redefinição na relação do sertanejo com o Estado imperial. Considerando os efeitos sociais e políticos da seca que marcou o fim da década de 1870 no Rio Grande do Norte, é correto afirmar que a. O Império promoveu uma reforma agrária emergencial para abrigar os retirantes das regiões mais atingidas. Pessoal, falar em reforma agrária na história do Brasil é muito complexo. E sempre que se afirmar uma reforma agrária, a não ser que seja um planejamento, um discurso, né, a prática de uma reforma agrária é muito possível que a alternativa esteja incorreta, como o caso dessa questão. B. O fenômeno gerou o fortalecimento das ações do poder local, com a construção de açudes e sistemas de irrigação modernos. Segura a afirmativa.
C. A ausência de políticas públicas eficazes agravou a situação dos sertanejos e fortaleceu o clientelismo e o mandonismo. D. A seca foi interpretada como evento natural, sem repercussões políticas significativas para a província potiguar. E, na verdade, os políticos, ao menos, tentaram discutir sobre isso na municipalidade, dentro do legislativo, das intendências, mas, na verdade, não conseguiram fazer muita coisa, principalmente por conta da corrupção em relação aos socorros públicos. E então aqui a gente consegue colocar que a alternativa D está errada, porque houveram muitas repercussões políticas. E o êxodo rural se deu majoritariamente para regiões do Sul e Sudeste, onde foram acolhidos por programas de assistência federal. Na verdade, não, as pessoas estavam partindo para locais que tinham corpos de água próximos, como a cidade de Mossoró. Então, nós temos aqui o nosso gabarito correto, a alternativa D. Né? O que seria correto se fazer era o que a B traz, mas o nosso gabarito correto é C, né? Porque traz exatamente a ideia de que, como não houveram políticas eficazes, vai haver o agravamento do flagelo da seca. Questão 17. O controle da política potiguar durante a Primeira República refletiu o modelo nacional das chamadas oligarquias estaduais. No Rio Grande do Norte, tal controle foi particularmente exercido por A. Uma coalizão de intelectuais ligados à imprensa que dominaram os cargos eletivos e a máquina administrativa. B. Famílias tradicionais do interior que impuseram seu domínio por meio da política do café com leite. C. Coronéis ligados à economia pastoril do sertão e à exportação de sal, apoiados pelo poder central. D. Militares positivistas que impuseram reformas autoritárias em Natal e região. E sindicatos urbanos que se organizaram após a Revolução de 1922. Pessoal, essa revolução a que se refere pode ser a Revolução de 30 ou a Constitucionalista de 32, que acontece, na verdade, em São Paulo. Então, já começa daí que está errado. A B também está errada, porque o contexto das oligarquias estaduais foi exercido por grupos familiares, principalmente. Quanto à alternativa C, que fala da ideia de que foram coronéis ligados à economia pastoril de sertão e exploração de sal. Então, gente, isso aqui é uma alternativa a se considerar. E nós temos a B também, que traz um erro crasso, quando traz a ideia do domínio por meio da política do café com leite. Porque a política do café com leite funcionava muito bem para Minas Gerais e São Paulo. O Rio Grande do Norte não era uma realidade. E aí, nós temos que a A vai trazer que as oligarquias estaduais eram uma coalizão de intelectuais ligados à imprensa. Boa parte das oligarquias utilizaram-se das imprensas na Primeira República, mas não necessariamente eram intelectuais. Na verdade, eram coronéis. Famílias, a família do coronel geralmente tinha um poder gigante e isso refletia na permanência no poder. Então, nosso gabarito correto, alternativa C, né, que era principalmente os coronéis que possuíam fazendas produtivas, pecuaristas, ou aqueles que trabalhavam com o sal, com a exportação de sal. Questão 18. A Revolução de 30 alterou profundamente a estrutura política nacional e teve repercussões nos estados, inclusive no Rio Grande do Norte. Sobre os desdobramentos do movimento no RN, assinale a afirmativa correta. A. A oligarquia local conseguiu manter-se no poder, apoiando Vargas desde o início do levante. B. O Estado foi palco de violentos confrontos entre forças legalistas e revolucionárias. C. Getúlio Vargas nomeou um interventor federal no RN, rompendo com a velha política estadual. D. A capital natal declarou neutralidade e autonomia frente aos desdobramentos nacionais. E o poder estadual foi entregue temporariamente a um conselho militar de emergência. Pessoal, vamos à seguinte questão. Na época do governo Vargas, nós tivemos os dois grupos políticos de oposição apoiando o governo Vargas
E após a derrota, que na verdade foi uma vitória para Vargas, né, que ele consegue dar um golpe ali por meio da morte de João Pessoa, que era o vice de Vargas, esses grupos, eles entram em conflito mais uma vez, porque qual é o grupo que vai representar era Vargas do Rio Grande do Norte? Isso causou um racha maior ainda na política do Estado. Então, a gente vai marcar aqui como alternativa correta a alternativa C, porque Vargas é a figura do Brasil, inclusive, que vai romper com essa estrutura tradicional das oligarquias locais, a partir da nomeação de interventores, né, para todos os estados. Questão 19. A Segunda Guerra Mundial proporcionou ao Rio Grande do Norte um papel geoestratégico relevante dentro das relações internacionais do Brasil. A esse respeito, analise as afirmativas. 1. A base aérea de Parnamirim foi utilizada por forças dos Estados Unidos como ponto de apoio para a travessia do Atlântico. Corretíssimo. Segundo, Natal sediou uma conferência diplomática entre o presidente Getúlio Vargas e o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Sim, tem até uma foto emblemática deles dois num carro passeando pela cidade. 3. A guerra impulsionou transformações urbanas e sociais em Natal, em razão do contato direto com os militares estrangeiros, também corretíssima. Então, nosso gabarito é a alternativa D, que representa as 3 afirmativas como corretas. Facinho, facinho. E é um tema bom de se estudar, né? Se cair, que é inclusive um grande candidato a cair, eu sei que o número de questões é pequeno, mas é um candidato forte, viu? Muito forte. Questão 20. Ao longo do século XIX, a economia potiguar passou por reestruturações que alteraram as dinâmicas de produção e exportação. Entre os principais produtos comercializados pelo Rio Grande do Norte nesse período, destaca-se o açúcar mascavo, principal item da pauta exportadora até o fim do século. Não, o Rio Grande do Norte foi fraquíssimo na produção de açúcar. B, o algodão, cuja expansão foi impulsionada pela demanda internacional dos Estados Unidos, corretíssimo, por conta da industrialização estadunidense. Mas a gente tem que ler as outras, né, para considerar. A borracha, extraída das matas litorâneas do estado, exportada para a Europa. Na verdade, o ciclo da borracha acontece inteiramente na região norte, né, uma vez que os seringais estavam na região do norte, em meio à floresta amazônica, principalmente. D. A cana-de-açúcar, mais uma vez, a gente já consegue riscar, já que a gente riscou né, o açúcar mascavo, a cana-de-açúcar produz açúcar. Né, o grande objetivo é esse. Então, também conseguimos eliminar D. E pau-brasil, totalmente equivocado, porque o ciclo do pau-brasil acontece no litoral nordestino, sim, mas somente ali durante o início da ocupação portuguesa. Então, nossa alternativa correta é a alternativa B, né, o algodão, que é um item que vai entrar com muita força na economia do Rio Grande do Norte no século XIX. 21. O município de Mossoró destaca-se por eventos marcantes na história política e social do Rio Grande do Norte. Um desses eventos foi a resistência armada à tentativa de invasão do bando de Lampião, em 1927. Sobre esse episódio, assinale a alternativa correta. A. A cidade foi saqueada e incendiada, o que gerou uma intervenção militar federal. A cidade poderia ter sido saqueada, que era o grande objetivo do bando, mas não foi. E não houve essa intervenção militar federal. Na verdade, o que houve foi a conjunção de forças locais e estaduais para deter os cangaceiros. B. O bando foi recebido pacificamente após negociação com comerciantes locais. Na verdade, não. O prefeito Rodolfo Fernandes consegue chamar gente para compor o grupo dos heróis da resistência, que é inclusive uma narrativa criada após o conflito pelas oligarquias locais. C. A resistência organizada pela população civil e pela Guarda Municipal impediu o ataque. D. A polícia estadual enfrentou os cangaceiros sozinha, sem apoio popular. Errado. E Lampião jamais esteve em Mossoró. E o episódio é considerado um mito histórico. Gente, Lampião jamais esteve no núcleo urbano de Mossoró, mas nós não temos fontes que atestem isso. Né? Lampião vem para Mossoró, mas fica ali no meio rural. Então, essa alternativa ela está
incorreta, porque não é um mito histórico, né? Lampião realmente esteve em Mossoró, só não na área urbana. Então, o nosso gabarito aqui, alternativa C, que fala sobre a ideia da resistência da junção da população com a Guarda Municipal. Questão 22. Na Primeira República, o Rio Grande do Norte foi dominado por oligarquias locais, como os Alves e os Maranhão, que se revezavam no poder por meio de mecanismos como o clientelismo e o coronelismo, né, as principais características do momento da Primeira República. Enunciado. A respeito do domínio das oligarquias na política potiguar durante a Primeira República, assinale a alternativa correta. A. As oligarquias locais foram sistematicamente combatidas pelo governo federal, que promovia eleições livres na província. Não, na verdade, quem assumiu o controle do país normalmente eram os maiores oligarcas locais, geralmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais. B. As práticas oligárquicas resultaram na ausência, ó a palavra perigosa, de qualquer desenvolvimento educacional urbano no período. Não, tanto é que a gente viu no nosso curso sobre História do Rio Grande do Norte que haviam dois modelos de educação aqui no período da Primeira República, que era um modelo de educação pública bem limitado e que era muito mais uma ferramenta de controle social, e a educação no modelo confessional, a educação religiosa. Então, a B está incorreta. C. O controle político das oligarquias era sustentado por alianças com o poder central e pela manipulação eleitoral. Uma alternativa muito forte. Vamos ler as outras. D. O Rio Grande do Norte foi uma exceção ao modelo oligárquico brasileiro, tendo eleito líderes populares e independentes. Não. A Primeira República. Vamos lá. A Primeira República no Rio Grande do Norte foi marcada por alternância de poder entre grupos ligados a sindicatos e associações civis. Gente, a gente nem pode considerar a existência de sindicatos aqui nesse período, né? Porque não existia uma lógica de direito trabalhista aqui ainda. Isso vem com a Era Vargas. Então, a E também está errado. Nosso gabarito correto, alternativa C. C de concursado. Confia que vai dar certo. Questão 23. Durante a Primeira República, a educação no Rio Grande do Norte se dividia entre instituições públicas, voltadas ao ensino técnico e profissional, e escolas religiosas que formavam as elites locais. A respeito da configuração educacional do Rio Grande do Norte durante a Primeira República, assinale a alternativa correta. A. As escolas de aprendizes artífices priorizavam a formação religiosa das famílias com menor poder aquisitivo. Não, na verdade, esse modelo de escola era técnico. B. O ensino técnico das instituições públicas visava formar profissionais especializados para as demandas locais. Segura essa aí, que é uma forte concorrente à alternativa correta. C. A presença de escolas religiosas era restrita ao interior do Estado, onde o Estado não atuava. Complexo afirmar isso, né? Porque haviam escolas religiosas em Natal, por exemplo. B. O acesso à educação pública era universal, daí você já cancela esse acesso à educação pública universal, só vem com a Era Vargas, mas vamos terminar de ler, né? E obrigatoriamente laico com a fiscalização direta da União. Totalmente equivocado. A instrução técnica era voltada exclusivamente para filhos das elites urbanas. Não, a instrução técnica era voltada principalmente para a população mais pobre. Como eu disse, a educação técnica pública era muito mais uma ferramenta de mudança e controle social do que uma ferramenta de emancipação do ser a partir da educação. Então, nosso gabarito aqui, na questão 23, é a alternativa B. Questão 24. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado brasileiro a garantir o voto feminino com a eleição de Celina Guimarães Viana em 1927, antes mesmo da legalização nacional do sufrágio feminino. Sobre o pioneirismo feminino no Rio Grande do Norte, é correto o que se afirma em A. O sufrágio feminino no Estado foi posteriormente anulado pelo governo federal. B. O voto de Celina Guimarães representou uma ação isolada e sem repercussão nacional. C. A legislação estadual antecipou o reconhecimento dos direitos políticos das mulheres. E aqui a gente tem o nosso tchan, né? Porque houve uma articulação de Celina Guimarães
que era ligada às oligarquias locais, inclusive ao deputado na época, Juvenal Lamartine, que ia assumir como governador na legislatura seguinte, e ele antecipa o reconhecimento dos direitos das mulheres, mesmo que o voto das mulheres que votaram junto com Celina não tenham sido contados para a eleição. Certo? D. O Rio Grande do Norte impediu a participação das mulheres em cargos públicos até 1934. Na verdade, não, porque em 30, Alzira Soriano havia ganhado as eleições aqui no estado, lá em Lages. Então, não havia necessariamente um impedimento. O que acontece é que ela não consegue lidar com as barreiras da era Vargas e do machismo, obviamente, nas instituições políticas, porque ela foi a primeira mulher do Brasil inteiro a assumir um cargo político. A conquista ocorreu por influência direta de movimentos feministas internacionais radicados em Natal. Também equivocado, né? Porque essa conquista acontece por meio de articulação local, regional. Então, nosso gabarito correto, alternativa C de concursado. Acho que é a terceira C seguida aqui, né? Que aparece, não sei se seguida, mas as últimas aí, 3C, é um sinal de que todos seremos concursados. Vai ter vaga para todo mundo, confia. Mas é bom estudar para garantir o primeiro. Questão 25. A descoberta e exploração do petróleo no Rio Grande do Norte, nos anos 1970, alterou significativamente a dinâmica econômica do Estado. Com base na relação entre petróleo e economia potiguar, assinale a alternativa correta. A Petrobras foi protagonista da exploração, com a cidade de Mossoró sediando polos de desenvolvimento ligados ao setor energético. Muito boa essa alternativa. B. O petróleo foi explorado exclusivamente, olha a palavra aí perigosa, por empresas estrangeiras e a Petrobras, mesmo com as proibições impostas pela regulação nacional. Né? A B está errada. C. A exploração petrolífera em terra potiguar não atraiu investimentos públicos nem privados. Haja visto o sucesso do pré-sal. Gente, o pré-sal vai estourar no Rio de Janeiro, inicialmente, ali no litoral sudeste. Então, essa alternativa está toda errada. D. A atividade petrolífera levou à migração em massa da população potiguar para outros estados. É logicamente improvável. Porque se há o desenvolvimento do setor energético em um local, significa que há geração de emprego e de riqueza. Então, não tem sentido afirmar uma coisa dessa. A produção de petróleo no Rio Grande do Norte entrou em colapso em meados da década de 1980, ressurgindo no século XXI. Na verdade, vai haver um aumento progressivo da produção de petróleo, até que no início do século XX, o Rio Grande do Norte deslancha como o principal produtor de petróleo em terra do Brasil. Nosso gabarito correto é a alternativa A. Questão 26. No contexto da ditadura instaurada em 1964, o Rio Grande do Norte, como os demais estados, passou a conviver com a supressão das liberdades democráticas, vigilância sobre universidades e repressão a lideranças sindicais. Com base no texto e no contexto da ditadura militar no Rio Grande do Norte, é possível inferir que a repressão ocorreu principalmente nas instituições de ensino e nos meios culturais, nos quais a vigilância ideológica era intensa. B. O Estado potiguar permaneceu neutro, evitando qualquer adesão à lógica do autoritarismo federal. Pessoal, tomem muito cuidado quando vocês verem a palavra neutro. Neutralidade não existe. As ciências humanas meio que abolem essa ideia de neutralidade. Né? Neutralidade, a gente, aquele clichê, neutralidade é de sabão. Não há neutralidade política, isso é balela. Isso é discurso totalmente ideológico. Então, aqui a gente já consegue eliminar só por essa palavra aí, né, que vai inviabilizar a alternativa. C. A elite local foi excluída do processo político e substituída por comissões populares de base. D. O Rio Grande do Norte tornou-se polo de guerrilha armada contra o regime, especialmente nas zonas rurais do Seridó. E a censura não foi aplicada no Estado devido ao baixo número de veículos de comunicação locais e de grupos de oposição ao regime militar. Gente, a está errada, porque, na verdade, haviam sim veículos e grupos que eram oposição à ditadura militar, principalmente aqueles ligados aos setores da educação, à elite intelectual,
e políticos de oposição, né? Políticos de esquerda, com formação marxista, por exemplo. Nós temos também que a C e a D estão incorretas, porque não houve essa guerrilha armada aqui no Rio Grande do Norte, e nem a elite local foi substituída. Muito pelo contrário, tiveram pessoas da elite local, principalmente da região do Seridó, que apoiavam, como Dinarco Marisa, a ditadura militar. Nosso gabarito correto é a alternativa A. Questão 27. A redemocratização do Brasil nos anos 1980 refletiu-se no Rio Grande do Norte com a reorganização partidária, reativação dos movimentos sociais e renovação de lideranças políticas, embora persistissem traços das antigas oligarquias. Com base na transição do Rio Grande do Norte para a nova república, é correto afirmar que a. O período marcou o fortalecimento dos sindicatos e o ressurgimento de setores populares na política estadual. B. A nova república manteve o bipartidarismo imposto durante o regime militar. Não. A nova república é sinônimo de pluralidade. Então, pluripartidarismo. C. Os movimentos sociais foram mobilizados pela publicação de uma lei que assegurava a liberdade de expressão. Pessoal, a nossa própria Constituição viabiliza a liberdade de expressão, né? Então, quando o AI-5, que é o instrumento legal que os militares usavam para censurar, para torturar, foi anulado, então as liberdades de expressão, as liberdades individuais e coletivas voltam. D. As eleições para o governo estadual continuaram sendo indiretas até a década de 2000. Não, na verdade, a partir da eleição ali de 1992, que foi a que elegeu Fernando Collor, a votação passa a ser direta novamente. E as lideranças que emergiram na nova República Potiguar rejeitaram alianças com políticos tradicionais. Não, muito pelo contrário, as elites tradicionais permaneceram no poder em um processo de conciliação de interesses. Então, aqui, o nosso gabarito correto é a alternativa A de aprovação. E vamos para a questão 28. A gente está quase encerrando o nosso momento de revisão. A gente já perpassou, né, pelos temas do RN na colônia, durante o Império, na Primeira República, e agora a gente está encerrando com os temas ligados ao resto da República, né, que vai da Era Vargas até a Nova República. Após a Revolução de 30, o Rio Grande do Norte enfrentou tensões entre os cafeístas e os líderes do Partido Popular, culminando na eleição indireta de Rafael Fernandes em 1935 e no levante comunista, liderado por militares e apoiado por movimentos de esquerda. Considerando a ascensão do movimento operário e a repressão militar, analisa as alternativas abaixo sobre o impacto da intentona comunista e da reorganização política local do Estado. Intentona comunista é um nome pejorativo para o levante comunista que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte em 1935, em meio à Era Vargas. Então vamos julgar as alternativas. A intentona comunista representou a consolidação de uma aliança duradoura entre operários e elite local. Não, gente, é até meio doido imaginar um tipo de aliança dessa. As elites locais nunca fariam um tipo de acordo assim. Eu sei que é presunçoso demais afirmar nunca, mas pensando com sanidade, com lucidez, praticamente impossível. B. O fracasso da intentona comunista resultou no aumento da repressão estatal e fortaleceu a liderança dos decaídos. Os decaídos eram um termo utilizado para os líderes do Partido Popular aqui no Estado, que adivinham principalmente da região do Seridó. C. A partir de 1930, houve a expansão de políticas trabalhistas no Estado, alinhada com os princípios oligárquicos. Gente, se era Vargas, não tem mais alinhamento com os princípios oligárquicos. As oligarquias não deixaram de existir, mas elas passaram a se articular dentro do projeto político de Getúlio Vargas. Então, aqui a gente também não consegue afirmar isso. B. A repressão ao movimento operário potiguar foi minorizada pelo governo Vargas, que adotou políticas inclusivas para os trabalhadores durante a intentona. Na verdade, Vargas reprime ferozmente a intentona comunista. E. O movimento operário e o Partido Comunista Brasileiro conseguiram estabelecer um governo paralelo que resistiu e desafiou diretamente o regime militar. Pessoal, vamos
julgar a alternativa E e a B, que são as possíveis corretas, né? E por que que a B é a nossa alternativa correta? Porque traz exatamente essa ideia de que Vargas vai reprimir as lideranças da Internacional Comunista, vai acabar com o movimento aqui no estado e em Pernambuco, né, que foi onde rompeu os principais levantes, e vai fortalecer a liderança do grupo que estava junto com Vargas, que era o pessoal do Partido Popular aqui no Rio Grande do Norte, uma vez que os cafeístas que iniciaram apoiando Vargas se tornaram posteriormente oposição. Então, nosso gabarito correto, alternativa B. Questão 29. Sobre a Era Vargas no Rio Grande do Norte, analise a alternativa correta. A. O governo de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Norte, não teve impacto significativo na economia local. Todos os governos têm impacto na economia local, sem exceção. B. Foi marcada pela repressão política e pela centralização do poder, o que afetou as disputas internas do Estado. C. A industrialização acelerada promovida por Vargas gerou um processo de urbanização sem precedentes. Industrialização que não atingiu fortemente o Rio Grande do Norte. D. A presença militar no Estado Potiguar, durante o Estado Novo, contribuiu para o fortalecimento da oposição local. E E. Foi voltado principalmente para a reforma agrária e democratização das relações de trabalho. Pessoal, aqui o nosso gabarito correto é a alternativa B, que vai resumir muito bem a Era Vargas, no sentido do autoritarismo, a repressão política, todo o poder concentrado nas mãos de Getúlio Vargas, fora as disputas internas entre os grupos políticos tradicionais aqui do Estado. Então, o nosso gabarito é a alternativa B. E nossa derradeira questão, questão 30, a nova república no Rio Grande do Norte representou um período de transição política e social após o fim da ditadura. Sobre os desafios e mudanças nesse período, é correto afirmar: A. A Constituição de 1988 não teve impacto significativo no Estado, pois as elites locais mantiveram o controle político. Pessoal, independentemente das elites terem se renovado no Estado, a Constituição de 88 impactou todo o Brasil. B. A década de 80 foi marcada pelo fim da polarização política entre as famílias Alves e Maia, com a união de esforços em prol do desenvolvimento do Estado e superação de antigas rivalidades. C. A disputa entre as oligarquias políticas foi um elemento central nas disputas políticas do Estado, demonstrando a persistência de estruturas de poder tradicionais. D. A economia do Estado, nesse período, experimentou um crescimento sustentável, com a diversificação da produção. E a educação não apresentou avanços significativos, com a manutenção dos altos índices de analfabetismo e a falta de estrutura das escolas públicas. Pessoal, é muito presunçoso, mais uma vez, afirmar que não houve avanço significativo na educação. Uma vez que, por exemplo, se você pegar só a questão do índice de analfabetismo, a cada ano que passa, cai mais a taxa de analfabetismo no Rio Grande do Norte. Também podemos eliminar aqui a alternativa D e ficamos aqui entre a alternativa B e C. E aí, qual é o nosso gabarito? Pessoal, então, a polarização política entre Alves e Maia aconteceu por durante muito tempo na história do Brasil e depois essa polarização ela meio que persiste, mas agora como aliados. Ainda disputavam politicamente, mas eram aliados. Isso por quê? Porque a nova república vem com a lógica de conciliação de classes. E aí, pessoal, aqui a ideia de a disputa entre oligarquias políticas ser um elemento central, por mais que pareça correto, está errado, porque na nova república quaisquer pessoas podem disputar política, já que é o momento que a gente vive atualmente. Não é uma característica principal da nova república essa disputa entre as oligarquias, por mais que elas estejam presentes até hoje, né? Essa coisa das oligarquias é uma marca da primeira república. Então, pessoal, nosso gabarito está aqui, alternativa B. E aqui, pessoal, eu encerro o nosso momento de revisão. Mais uma vez, agradeço a participação de todos, como sempre. Espero que todos consigam atingir seus resultados, seus objetivos e muito boa sorte, mas muita persistência para estudar nesses finalmente para o concurso. Um cheiro para todos e todas e até a próxima.